E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. O que ele clamava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse o que para ele? Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e o que ele fez? Seguiu a Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, de tudo isso daqui, é que Jesus estava acompanhado por uma multidão e os seus discípulos. E agora então, o cego começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego ali, ó, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ainda não falava para ele assim, ó, para, ó, repreendia ele, para, não fica chamando não. Mas ele disse aqui que ele não se cansava e ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algo diferente aconteceu, chamou a atenção de Jesus, porque Jesus conseguiu escutar aquele cego clamando. Aí eu te pergunto, mas o que fez a diferença para que Jesus parasse? Porque a Bíblia diz que Jesus então para. Daí você vai pensar aqui juntamente comigo. Ele estava clamando o quê? Jesus, o filho de Davi. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Salvador. Ele estava reconhecendo que Jesus era aquele que vinha para salvar a humanidade. Quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele não clama Jesus de Nazaré, ele clama Jesus, filho de Davi. Ele reconhece a grandeza do nosso Deus. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. E agora então Jesus acha lindo tudo isso e para. E ele manda chamar o cego. Ele manda o quê? Chamar o cego. O que acontece quando Jesus chama alguém? O que aconteceu na sua vida? Jesus, quando ele te chamou, você estava lá no lamaçal do pecado, perdido, todo sujo. O que acontece quando Jesus chama alguém? Aleluia! Há o quê? Uma transformação de vida. Há um renovo de vida. E agora então Jesus simplesmente ele para e ele não vai até o cego. Ele pede para o quê? Ele chama o cego. Nesse momento então agora falam para o cego: olha, vai lá, levanta, que ele está te chamando. Tem de bom ânimo. Então agora o cego, crendo nessa palavra, ele já arranca a capa, mesmo antes de ser curado, já chega até Jesus. E Jesus já pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E ele fala: que eu tenha vista. Glória a Deus. E agora o que acontece? O cego, ele é curado. Aleluia. Mas irmãos, o ponto que eu quero chegar de toda essa história que eu falei para vocês é no último capítulo, no último versículo, que fala: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, logo ele foi curado. E o que? Ele foi? Ele foi? Está escrito que ele foi embora? Não, ele seguiu a Jesus. Porque quando Jesus chama a transformação, a libertação, não só por fora, mas por dentro, aquele cego, ele não foi curado somente na sua vista, ele foi curado espiritualmente. E agora ele deixa tudo e segue a Jesus. Jesus ali naquele momento estava querendo testar o cego. Vamos ver mesmo se ele foi curado só por fora ou ele foi curado por dentro. Vai, a tua fé te salvou. E ele foi curado e logo seguiu a Jesus. Quando nós somos chamados por Deus, somos
não só por fora. Jesus cura, mas a nossa transformação maior é a interior. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para uma nova vida, Ele nos chama para uma renovação de espírito, Ele nos chama para uma transformação de vida, para que nós sigamos a Ele e sejamos discípulos de Jesus. Aleluia! O que Jesus quer de nós hoje, irmãos? Apenas que nós sigamos a Ele, porque Ele te chamou. Quando mais ninguém te via, o meu e o teu Jesus, Ele nos viu, nos chamou, nos acolheu, nos limpou, nos transformou e nos colocou aqui para chamarmos a Ele de Jesus, filho de Davi. Não importa a situação da sua vida, irmãos, clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando não houver mais solução, irmãos, clame: Jesus, filho de Davi, e a misericórdia do Senhor vai superabundar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, irmãos, que nós sejamos igual àquele servo. Meu Jesus, Ele cura por fora,